Bom, então vamos aprender como que a gente vai mexer aqui no nosso simulador de entrevistas do Google. Essa aula eu tô um pouquinho menor aqui no cantinho para caber toda a tela e eu tô gravando sem microfone para que seja possível você escutar a pergunta que ela vai fazer a hora que a gente começar aqui a nossa simulação. Então, antes da gente começar, eu quero te mostrar aqui o site, eu simplesmente digitei Interview Warm-Up no Google e já apareceu, então foi o primeiro site que eu cliquei. Aqui embaixo a gente tem um rápido tutorial, então ele mostra exatamente o que a gente vai fazer a seguida, para poder ir respondendo as perguntas, ele transcreve e no final ele dá um feedback, ele fala pra gente alguns insights sobre as nossas respostas. E aí você pode continuar praticando com as mesmas ou deixando ele sortear perguntas diferentes. Então vamos começar aqui, vou clicar em Start Practicing e vou escolher aqui a categoria General, tá? Porque a gente vai ter aquelas perguntas, inclusive, que a gente viu nas aulas passadas, são bem parecidas. Algumas eu vou responder, outras não. Tá? Pra gente poder não perder muito tempo, assim, para ficar mais objetivo, eu vou responder algumas apenas pra gente ter aqui um exemplo do que ele vai avaliar na minha resposta. Então, vamos lá, começando. Hi, let's practice an interview. Please tell me why you would be a good fit for this role. Aí, eu vou clicar aqui em Answer, eu preciso autorizar o microfone, eu já tinha autorizado previamente, mas vai aparecer aqui uma janelinha para você precisa clicar em Allow, ou permitir, que ele capte o som do seu microfone. Então, eu posso tanto digitar quanto falar. E aqui a gente vai treinar a parte falada. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, essa eu vou fazer um pouco mais curto, para ver o que ele vai avaliar na nossa resposta. Well, I guess I would be a perfect match for this role because this opportunity perfectly matches my background, my interests, my goals, both professional and personal goals. And I guess I would bring the best outcomes here, including my personal skills, my abilities, and all the experience I have had. So that's why I'm applying for this job. And actually, I would like to thank you for having me here. Thanks for sharing that. Não gostei, falei errado, acho que não ficou bom não. Posso fazer novamente. Mas nesse caso aqui, a gente vai passar para a próxima. How would you describe your working style? Como que a gente vai descrever o nosso estilo? E um detalhe aqui, tá vendo aqui, background question? O próximo também é... How would you describe your working style? Essa aqui também é uma background question, então você pode clicar aqui e estudar um pouquinho mais sobre o que é esse tipo de pergunta, dos background, das situational e technical, que é bem parecido com o que a gente viu nas aulas passadas, mas você pode dar uma olhada aqui também para poder reforçar o conceito, ver outras dicas também e ainda no inglês, para você ter direto a dica aqui no inglês e aí você lê em voz alta, que vai ser bem legal também para praticar. Então você já tem aqui uma série de orientações para você conseguir se sair bem aqui na sua entrevista. Então vamos lá, como que você descreveria o seu working style? I'm a very hard-working person. I like to work in a team. I like to work alone, actually, as well, because depending on the task, I should perform at my highest if I'm alone, but I like to perform in team as well. Okay, thanks. O que eu fiz aqui? Eu dei uma respostinha bem xoxa, bem sem storytelling, só mencionei algumas coisas que eu quero chamar a atenção pro que eu mencionei e que ele vai destacar. Próximo. Can you please tell me a bit about yourself? E eu vou usar o mesmo exemplo que eu te passei na aula passada, só que eu vou incluir alguns vícios de linguagem. Eu vou falar vários likes e no. Vou ter, tipo o nosso tipo, que ele vai detectar também. Quer ver? Well, I'm an environmental engineer and I'm also an English teacher. I have been teaching English for over 5 years now. Currently, I like to help professionals with their English skills. I like to help them to achieve better opportunities and to feel happier with their jobs. Once they get through my service, they can feel more confident about they can feel more confident about trying different opportunities. And the best part of it is knowing where they can get, where they can reach, because they're gonna feel happier, as I said, and they're gonna make more money, travel a lot, get to know the world, and that's the best part. I'm aware of the results I can make them reach
And that's why I am applying for this job because I know here I can keep it doing something like that. Got it. Aí eu cliquei aqui em Edit Your Answer para editar. Eu ia até mudar porque eu falei sorry na hora, mas vou deixar. Não vou fazer nada agora não. Vamos para a próxima. Tell me about a time you made a mistake. How did you communicate that mistake? Então, me fale sobre um momento que você cometeu um erro, como que você comunicou para outras pessoas esse erro, como que você avisou, por exemplo, os superiores. Essa aqui já é um outro tipo de pergunta, é a situational, e a gente pode, na verdade, a gente deve usar aqui a técnica do estar para poder contextualizar, falar o que era esperado, o que a gente fez e qual foi o resultado. Então, de novo, se você ficar com alguma dúvida, pode dar uma conferida aqui e veja também o que é legal trazer, o que eles estão esperando como talking points. Não vou responder para não ficar muito comprido, igual eu falei. Vamos para a próxima. Tell me about a time when you had to develop a new skill. How did you approach the learning process? Então, me fale sobre um momento que você teve que desenvolver uma nova habilidade. Como que você fez com esse processo de aprendizagem? Como que você abordou esse processo de aprendizado? Também não vou responder para não ficar muito extenso. Também é uma pergunta situacional. Vou só finalizar para a gente ver o nosso feedback, tá? Eu posso salvar as minhas respostas, posso praticar de novo, mas antes é legal você vir aqui, ó. Então, o que são os aspectos que ele passa pra gente? Job-related terms. Então, quais são os termos que você falou que são relevantes em entrevistas de emprego no geral? Lembrando que a gente escolheu a categoria general. Então, a gente falou role, opportunity, goals, experience, goals de novo. E aí você pode ver aqui, ó, uma lista de termos que ele te oferece, que é legal de você falar no geral. Você não precisa falar todos, obviamente, e não é pra ficar decorando lista. Mas, ó, de repente, em vez de falar eu tive experiência com alguma coisa, você já falou isso, você pode falar I have knowledge in this software, né? Então é uma forma diferente e de incluir palavras-chave. Então depois dá uma olhadinha nessa lista. Outra coisa é do most used words. Aqui não teve nenhuma palavra que eu usei mais de 3 vezes, o que não é necessariamente uma coisa ruim, diferente daquela que eu fiz lá, que eu falei um monte de like, ele vai destacar isso pra mim. E o talking points, que é o que você falou que ele conseguiu pegar como tópico relacionado a experiência, habilidades, lições aprendidas, objetivos e interesse. Nessa pergunta aqui, lembra que eu falei que eu ia dar uma pergunta bem xoxa? Ele não conseguiu pegar nada, eu não falei nada de relevante em termos de experiência. Então, olha, eu não citei que I have experience, I have been doing something, de habilidade da mesma forma. Então, aqui ele não escutou nem a palavra skill e nem a palavra communication, por exemplo, leadership. Então, temos aqui alguns exemplos. Olha, habilidades que eu posso trazer para essa oportunidade, as habilidades que eu mais uso, como que eu usei no meu passado, as que eu tive um ótimo feedback. E aqui tem exemplo para todos, tá? Se você clicar na experiência também, vai te falar o que ele tá esperando, assim como no lessons learned, que ele não detectou nenhuma, mas tipo, o que eu aprendi, quais os feedbacks que me inspiraram a crescer, o que eu aprendi das experiências passadas. Nos objetivos, a mesma coisa, o que sucesso numa posição significa para mim, o que eu tô procurando na próxima oportunidade, os tipos de função que eu gostaria de ter aí no meu futuro, o que eu gostaria de alcançar nessa e os meus interesses. Então, por que eu quero trabalhar aqui, o que tipo de recompensa que eu tô procurando, tá? Então, aqui é bom que nesses insights ele dá bastante exemplo. E aqui, ó, outra. Vamos ver nessa pergunta aqui de como eu descreveria meu working style. Eu não falei nada relevante nesse sentido aqui, ó, de supported, value, skills, tá vendo? Aqui tem muito verbo. Então, o que eu conquistei, o que eu fui responsável, o que eu alcancei, analisei, porque ele tá perguntando meu estilo de trabalho. Então, eu preciso trazer ação, eu preciso trazer verbo. As palavras que eu mais usei, talking points, ele pegou apenas das lições que eu aprendi. E eu não falei nada de objetivos, de interesses e a mesma coisa. Clica aqui nos exemplos para dar uma olhada. E no último, que foi aquela que eu incluí vários likes, né? Então, palavras relacionadas ao trabalho, eu consegui falar apenas skills. As mais usadas, um monte de field, like more, English. Tudo bem que eu fiz de propósito, mas a gente tem que tomar cuidado porque às vezes sem pensar a gente acaba fazendo isso mesmo. Igual o né e o tipo. E o talking points, ele só viu de experiência, porque eu falei
I have been teaching English for over 5 years now. Então, isso aqui, ó, é uma estrutura de quem vai falar de experiências. A gente vai ver na aula lá de inglês o uso do present perfect nesse sentido. Skills, não falei nada de skills, não falei de lição, não falei de goals, de objetivos. Aqui não teve resposta, né? Ele não vai ter o que analisar, mas responda com calma. Se você estiver treinando a primeira vez, vem aqui, digita a sua resposta para depois você treinar, porque ele vai te dando vários insights muito legais. Uma consideração que eu gostaria de fazer aqui é não preocupar 100% com essa análise, porque quem vai te analisar não é um robô. É claro que as palavras-chave mais importantes você vai falar, e é legal você usar esse feedback do Google como um direcionamento do que incluir na sua resposta, porque você já elaborou, já revisou, já fez conexões, mas ainda dá para melhorar. E aí você fala, nossa, eu não falei nada de habilidades nisso aqui, eu posso incluir a palavra habilidades, ou eu posso incluir liderança, comunicação, enfim. Você consegue ir revisando, mas lá na hora você não precisa ser um robô, como eu falei, porque a pessoa vai estar prestando atenção na conversa e ela vai querer ouvir algumas coisas, mas ela não é um mecanismo de buscador de palavra-chave, ela não é um ATS, tá? Então ela tá ali conversando, a gente vai estar suscetível às vulnerabilidades. Isso aqui é para melhorar a sua resposta. Treina muito agora, mas não fica bitolando na ideia de que, meu Deus, eu nunca vou ter uma resposta perfeita, tá bom? Escolha, inclusive, outras áreas para você ver o tipo de pergunta que aparece para UX, para TI, porque é legal ter uma ideia de quão técnico tá sendo ali aquela pergunta, porque pode cair a mesma para sua área. Então é isso, nos vemos aula que vem.